pairava sobre mim, mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu, o Senhor, sabes. Ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o meu fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu, o Senhor Yahvé, o Senhor, sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouvi-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca voar o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Fiz como fora ordenado e profetizei. No mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vidas e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Amém? E vou ler até o 14, vai dizer assim: então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles se costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, e eu vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. Eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Amém? Glória a Deus. Repitam comigo: vale de ossos secos. Amém? Glória a Deus. Espero ser breve nessa palavra, entregar da melhor forma a mensagem que o Senhor falou no meu coração. Amém? Ontem o irmão Joab, ele pegou de surpresa um pouco, falou para trazer uma palavra que ele estaria trazendo hoje. E hoje eu passei a manhã e falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer falar com a tua igreja? Vem tantas palavras na mente, mas eu falo: Senhor, o que o Senhor quer falar mais uma vez com a tua igreja? Que não seja de mim mesmo, que não seja da minha própria vontade. Amém? E aí o Espírito Santo, ele trouxe na minha mente a palavra de Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Eu falei: amém, Senhor, eu creio que essa é a palavra. E eu, na hora que eu estava falando, orando com o Senhor, bateu um vento tão forte. Eu falei: amém. Eu me arrepiei todinho. Falei: Senhor, essa é a palavra. E eu fui meditar nessa palavra, irmãos. Porque eu
pedir para vocês repetir vale de ossos secos. Aqui não vai falar vales de corpos, não vai falar vale de esqueletos, vai falar vale de ossos. O que quer dizer ossos? Eu imaginava quando era menor, eu imaginava um vale cheio de esqueleto humano. Mas aqui a palavra ela vai fazer alusão. Deus mostrou para Ezequiel uma visão de ossos. Ossos é diferente de um esqueleto porque ossos, eles não são conectados. Eles estão totalmente separados, desunidos, bagunçados. E o Senhor, ele compara, aqui Israel, ele compara com o povo de Deus. Eu e você. Deus tem falado muito forte ao meu coração esses tempos para olhar para mim mesmo. Porque olhar para as pessoas é fácil. Antigamente eu lia essa palavra e eu me colocava no lugar de Ezequiel. Tipo, Deus só está me mandando anunciar. Só anunciar, profetizar a palavra dele, amém. Mas eu peguei por outro lado essa palavra. Deus falou comigo, filho, olha para dentro de si. Porque cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós, no mundo espiritual, não tem igreja A, igreja B. Jesus ele vai vir para buscar uma igreja santa, que se santificou, que se preparou. Cada um de nós, individualmente, fazemos parte desse corpo. Então o Senhor falou comigo, falou, olha primeiramente para si. Como está a sua vida espiritual? Aqui, Vale de Ossos Secos vai dizer uma vida desorganizada, uma vida sem vida. E a palavra do Senhor falou ao meu coração, Apocalipse 3:1. Deus ele vai falar para a igreja de Sardes, se eu não me engano, que eu sei as tuas obras, que tem o nome que vive e estás morta. Então o Senhor falou comigo, será que você não está com o nome de que está vivo e está morto? Será que não está vivendo desorganizado, vivendo de uma maneira no automático? Porque aqui vai dizer Vale de Ossos Secos. Eu fui pesquisar, eu nunca tinha parado para pesquisar. Quanto tempo um corpo humano demora para chegar no estado de após a morte, a decomposição, até chegar no osso seco? Demora anos. Eu achava que demorava menos de um ano. Então o Espírito Santo falou, às vezes a gente vai morrer, a gente está morrendo espiritualmente, a gente está no automático, tanto que a gente não percebe mais. A gente está tão acostumado a viver desorganizado, desunido, que a gente se isola com facilidade, que a gente se ofende com facilidade, que a gente se afasta com facilidade. Isso reflete, irmãos, em todo o povo de Deus. Porque cada um tem pensado em si mesmo. Por isso que a palavra vai falar ossos. Ossos são no individual. Um osso é diferente de um esqueleto. Esqueleto você lembra de um corpo. Mas olhamos para a igreja, olhamos para nós, muitas vezes estamos tão individualistas, tão egocêntricos, que a gente não vive como um corpo. E ele vai falar aqui, fala para Ezequiel, profetiza a minha palavra. E o Senhor trouxe ao meu coração, profetiza essa palavra sobre a minha igreja nessa noite. E eu trarei sobre ela o meu espírito. A palavra vai falar que Deus ele começa a colocar tudo no lugar. Daquele povo de ossos secos, que estava morto, que não tinha esperança. Deus ele faz levantar tendões, músculo, pele. E ele fala, ainda falta algo. Ainda falta o meu espírito. E isso falou muito forte comigo, irmãos. Muitas vezes estamos dentro da casa do Pai. Às vezes estamos como um corpo. Talvez não estejamos como esse osso seco. Ainda não chegamos nesse estado ainda. Mas às vezes estamos sem o Espírito e não percebemos. Muitas vezes o Espírito Santo está longe da gente há tanto tempo que a gente não percebe mais. Fala assim, mas quando eu canto um louvor eu me sinto emocionado. Mas o Senhor fala, e os frutos? E as suas atitudes, será que tem refletido os frutos do meu Espírito? Porque o Espírito Santo de Deus na
não tá pelo falar, porque falar é fácil. A gente pode estar lendo a palavra, pode estar cantando, pode pregar, pode até pregar para outras pessoas. Às vezes essas pessoas que, se elas der um ouvido à palavra, elas serão salvas e a gente será condenado. Porque a palavra é de Deus. Mas a gente precisa praticar o que o Espírito Santo tem nos ensinado. Praticar e falar, Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor coloque tudo no lugar novamente. Eu preciso que o Senhor tire tudo que tem me impedido, todo embaraço, toda a sequidão da minha vida espiritual. Porque essa vida, ela reflete espiritualmente, irmão. Não é visualmente. Porque Deus, ele sabe como cada um de nós está no íntimo. E essa palavra veio primeiro para mim. Ele tem falado muito forte. Eu não quero uma igreja de aparência. A gente olha para um lado, para o outro, irmão. A gente olha, vivemos na pior geração. E eu creio perante a palavra última, porque o cumprimento da palavra tem sido muito rápido. E eu até pensei, falei, Senhor, mas o Senhor quer que eu traga essa palavra de novo? Parece que o Senhor só me dá lapada, primeiro em mim, depois para a tua igreja, mas o Senhor falou ao meu coração, eu tenho pressa. Eu tenho pressa em preparar a minha igreja. Eu tenho pressa em levantar um povo. Aqui vai enfatizar que era tanta gente, depois de se levantar, que dava para fazer um exército. Muitas vezes o inimigo, ele quer nos manter refém. Ele quer nos manter individualista, separado, desorganizado, sem tempo para as coisas de Deus, sem tempo para ter comunhão com os irmãos, porque seremos apenas como um osso seco. Teremos nome de vivo, mas estaremos mortos. Teremos nome de igreja, teremos nome de servo e serva de Deus, mas no fundo estaremos mortos. E o Espírito Santo de Deus não estará conosco. Porque Deus, ele é justo. E ele, quando ele avisa, é porque ele ama. Ele vai dizer, aqui ele vai dizer, meu povo amado. Se a gente for ler na história, quantas vezes o povo de Israel se voltou contra Deus, começou a adorar outros ídolos, se afastaram da presença. Deus nunca desistiu deles. E esse povo é o maior exemplo, irmão, para nós. Muitas vezes Deus insiste em mim e em você, mesmo a gente sendo tão teimosos, mesmo a gente sendo tão orgulhoso, olhando tanto para as outras pessoas e não olhando para dentro de nós. Porque é fácil olhar, pegar essa palavra e falar, olha para o mundo, eles são os ossos secos. Não, irmão. Os ossos secos sou eu e você. Porque temos vivido separados da vontade de Deus. Não temos vivido verdadeiramente o que o Espírito Santo nos chamou para viver. E Deus, ele falou ao meu coração, eu creio que ele vai realizar essa obra maravilhosa. E eu creio o mais breve possível. Mas que ele realize primeiramente a obra espiritual em mim e em você. Para que verdadeiramente se levante em nosso meio um povo guerreiro, como um exército, que realmente não terá um nome de igreja e será uma igreja morta, mas será realmente uma igreja que lutará por almas, que realmente vai saquear o inferno, vai falar, Senhor, o Senhor nos constituiu como igreja nessa terra, não para ter um nome de igreja, mas para fazer a diferença. Em meio a tantas que pregam a mentira, que estão buscando seus próprios interesses, estamos aqui para viver o propósito do Senhor. Mas isso só vai acontecer, irmãos, se eu olhar para mim mesmo e falar, Senhor, primeiramente eu reconheço que eu sou um vale de ossos secos. Eu tenho pensado em mim mesmo. Eu chorei tanto com essa palavra, irmãos, porque o Espírito Santo trouxe verdadeiramente essa palavra para mim. E ele tem pressa. Ele quer nos despertar com pressa. Para que através das nossas vidas, assim como ele usou a vida de Ezequiel para profetizar na vida do povo de Israel, desse povo que estava perdido, como esses ossos secos, para fazer eles um povo forte novamente. Assim Deus, ele vai usar eu e você, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, dentro da nossa igreja. Porque senão, nada fará sentido, irmão. Nada. Amém? E essa foi a palavra
cada dia das nossas vidas. Que a cada atitude, que a cada pensamento, se fala, Senhor, quem eu tenho sido na tua presença? Será que realmente eu tenho sido... Será que eu tenho um nome que vivo? Estou morto? Será que eu vou ser apenas mais um que vou passar dentro de uma igreja? Vou ser mais um que conheço a palavra e não pratico? Vou ser mais um? E eu não quero isso, irmão. Eu não quero isso para minha vida. E eu quero, em nome de Jesus, que todos nós vivamos o extraordinário do Senhor. Amém? Eu peço que cada um de nós abaixe as nossas cabeças. Eu quero fazer uma breve oração. Amém? Em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, Senhor, te damos total liberdade, Pai, para o Senhor colocar todas as coisas no lugar novamente. Eu quero profetizar sobre a tua igreja nessa noite, o teu Espírito Santo, Pai. Que em nome de Jesus que haja vida onde havia morte, que haja organização onde havia desorganização, que haja comprometimento e compromisso onde havia irresponsabilidade, Pai. Coloque tudo no lugar, Senhor. Traga vida, traga amor para a tua igreja, Senhor. Traga para mim também, Senhor, porque eu quero, Senhor, fazer parte desse exército que irá saquear o inferno, Pai, que irá fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que não foi em vão, Pai, essa palavra que o Senhor falou ao meu coração e falou ao coração dos meus irmãos. Que essa palavra possa, meu Pai, fazer morada em nossos corações e que no nosso dia a dia, apesar das nossas fraquezas, das nossas lutas, que o Senhor nos faça lembrar que fazemos parte de um povo do Senhor, que fazemos parte de um exército espiritual, que fazemos parte da noiva de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eu agradeço.